Então, pessoal, vamos começar, então, essa web palestra. Para começar, então, quero agradecer também a oportunidade de poder conversar com vocês, que são profissionais de saúde, que estão na ponta, em contato direto com os pacientes, e acabam estando na linha de frente no enfrentamento da pandemia e tem esse papel fundamental nesse processo. E para iniciar esse nosso momento sobre a situação da pandemia em Santa Catarina e as medidas não farmacológicas, e falar um pouquinho do que a gente tem de evidência e mostrar algumas coisas que são super interessantes para nós, é importante, eu acho, fazer um resgate histórico, um resgate rápido, para a gente poder se situar um pouco dentro desse contexto. Então, fazendo um resgate histórico, acho que todo mundo lembra lá que no final de dezembro, ali de 2019, né, o vírus do SARS-CoV-2 começou a se espalhar em Wuhan, na China, mas foi só em março de 2020 que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, declarou oficialmente que a gente estava falando era de uma pandemia. Ou seja, aquela disseminação do vírus, né, que a doença já estava presente em vários continentes do mundo. Então, após 3 meses dessa declaração, a gente tinha mais de 12,5 milhões de casos da doença e mais de 561 mortes em todo o mundo. Eu peguei esses dados ontem atualizados e vocês vejam que a gente já tem, né? Então, esses dados são de ontem. Os mais atualizados são mais de 198 milhões de casos no mundo. E a gente já está falando de mais de 40 milhões de mortes. E quando a gente fala das Américas, né, essa situação é extremamente difícil. Então, até o momento, que também são os dados mais atualizados que eu consegui tirar para vocês de ontem, a gente tem 77 milhões de casos de Covid e mais de 2 milhões de mortes já foram registradas. Então, para a gente ter uma ideia um pouco dessa magnitude, né, o que isso representa? É mais de 1/3 de casos, né, mais de 40% das mortes registradas globalmente, né, no mundo inteiro, então pertencem às Américas. Então, analisando o nosso continente, apesar da gente já estar acompanhando agora, muito recentemente, isso é importante destacar, uma diminuição no número de casos e no número de óbitos, a gente também está acompanhando um aumento importante de casos na Argentina, na Colômbia, e isso acaba dando um sinal de alerta importante para a gente, que precisa ser repassado para a nossa comunidade, que ainda a gente não venceu a pandemia, que a gente não pode baixar a guarda, e vocês, como profissionais de saúde, têm um papel importante também no repasse dessas informações. É um grande alerta que ainda temos um caminho importante ainda pela frente, e a gente precisa ter muita clareza dessa situação, né, e conseguir passar essa informação também com clareza para a população. A gente tem ainda variantes de preocupação que estão circulando, que acabam trazendo um risco adicional nesse panorama, e também um impacto social e econômico que grande parte da nossa população também vivenciou e está vivenciando, né, nesse período. Então, a pandemia acabou não impactando só o nosso sistema de saúde, né, os nossos serviços, mas também acabou rompendo até com muitos programas de proteção social e acabou desestabilizando tanto a economia, as nossas comunidades, as nossas famílias pelas perdas que muitos sofreram. Então, isso é muito importante da gente conseguir ter clareza nessa questão. No Brasil, esse cenário da pandemia tem se destacado, mas infelizmente, né, de forma não muito positiva, como todo mundo tem acompanhado, a gente tem sido destaque, inclusive na mídia social, da má gestão da pandemia. Então, para a gente ter uma ideia, nos primeiros 200 dias de 2021, o Brasil acabou acumulando mais de 349 mil óbitos, gente. Isso significa uma média de 1,2 mortes por minuto. É muita coisa. E essa incapacidade da gente conter o alastramento da infecção acabou rompendo com as tradições que a gente tinha, né? A gente tinha boas tradições de vigilância epidemiológica, das medidas preventivas, de cuidado de paciente, né? Que a gente acabou desenvolvendo nacionalmente com a excelência do Sistema Único de Saúde ao longo de muitas décadas. Então, essa decisão sobre o controle de portos, aeroportos, fronteiras, funcionamento das atividades econômicas e o apoio financeiro
financeiros dos indivíduos acabaram sendo incorretas, muitas vezes ambíguas, e não conseguiram ajudar nesse processo, né, de enfrentamento da pandemia. E a gente viu muitos problemas, né? Quando a gente tenta lembrar um pouco do que aconteceu, né? Acaba vindo já na nossa memória a falta do equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, a questão da falta do cilindro de oxigênio, né? Em algumas regiões, em algumas unidades de saúde, a questão dos testes para diagnóstico também, a questão dos rastreamentos de casos e contatos, tudo isso que não foi feito de maneira adequada. E com a evolução da pandemia, ficou mais evidente ainda essas lacunas, né? Lacunas da oferta de leitos, dos ventiladores, e ainda menos que divulgada, também a gente vivenciou uma carência muito importante de profissionais de saúde especializados, né? E a gente já passou, né, mais de um ano depois do registro do primeiro caso de Covid no país, e a gente ainda continua vivenciando falhas no enfrentamento da pandemia. Então, isso é ainda um problema, são falhas que ainda não foram revistas, né, ou corrigidas. E a gente ainda está num cenário que a gente tem escassez de vacinas. Então, ao invés de recomendações para a gente ampliar as medidas de proteção populacional e individual, conforme é preconizado pela comunidade científica e por várias agências internacionais, a gente acaba vendo uma prevalência, né, de ataque à ciência, às experiências históricas de enfrentamento de epidemias. E a própria legislação, porque a gente teve uma legislação que foi promulgada em fevereiro de 2020, que acabou autorizando o governo a mobilizar recursos para ampliar o orçamento público, a gente ainda viu que os leitos privados, a readequação da capacidade instalada de maneira geral, né, do setor público e privado para a produção de insumos, a questão de testes, máscaras de maior qualidade, e tentar prover também um menor custo, acabaram não sendo devidamente organizados. E é isso que a gente acabou vivenciando aqui no Brasil. E hoje, o Brasil contabiliza, né, com os dados que eu atualizei de ontem, são quase mais de 20 milhões de casos e 553 mil mortes. Então, para a gente ter uma ideia do que esse número representa, é como toda a população de Florianópolis e Timbó desaparecesse. Né? Então, eu acho que isso dá um impacto grande para a gente quando a gente faz essa comparação, né, do que esses números representam. E a tragédia não foi pior porque a gente tem o Sistema Único de Saúde. E a gente tem vocês, né, que são trabalhadores incansáveis, que estão na linha de frente, que estão no serviço de saúde, na atenção primária, enfrentando, ajudando nessa batalha contra a pandemia, né, nos seus diferentes níveis de serviço. Em relação à vacinação, ela avança no país, né, hoje a gente tem, com os dados atualizados de ontem, são 48,5% da população já recebeu a primeira dose, 20,2% já está totalmente imunizada, né, ou seja, com a segunda dose, ou com o imunizante de dose única. Então, a gente está com mais, como vocês estão vendo aqui, mais 102 milhões de pessoas, né, em todos os estados, com pelo menos a primeira dose aplicada. E quando a gente compara os estados, né, com a população com segunda dose ou dose única imunizadas, acaba se destacando o Mato Grosso, que já tem quase 33% da população imunizada, Rio Grande do Sul também gira em torno de 27%, São Paulo 23%, Espírito Santo 21%, e Santa Catarina está entre esses estados que também tem o maior número de pessoas com a segunda dose, que é hoje em torno de quase 21%. Mas é preciso, mesmo assim, avançando na vacinação, nesse processo, a gente ainda precisa ter acesso a mais vacinas, a gente precisa acelerar a vacinação, e a gente precisa de ações coletivas, né, para conseguir passar mais rapidamente por isso, né, passar mais rapidamente pela pandemia. E apostar só na vacina não tem mostrado em vários locais do mundo que essa seja a melhor estratégia.
Então, a gente precisa unir esforços, né, unir estratégias para que a gente possa vencer mais rapidamente esse processo. Agora, falando um pouquinho de Santa Catarina, eu trouxe para vocês aqui um slide, né, mostrando um pouquinho da evolução do número de casos. E se a gente for lembrar, também fazer esse resgate histórico rápido, no início da pandemia a gente conseguiu bons resultados, né, mas foi por muito pouco tempo. Logo em seguida, se a gente for olhar os dados e quem estava acompanhando de perto esse processo, já ali entre julho e agosto de 2020, a gente já começou a viver uma sobrecarga do sistema de saúde. Então, Santa Catarina já passou a ter uma ocupação que girava em torno de 80%, superior a 80%. E a gestão focava e acaba focando ainda majoritariamente na questão da provisão de leitos, né? O que acaba sendo inadequado, pois a gente precisa evitar que as pessoas fiquem doentes, né? E que com isso a gente tenha as demandas de UTI. A gente sabe que é um pequeno percentual desses pacientes que vão acabar demandando a necessidade de uma unidade de terapia intensiva, uso de ventiladores, mas é uma matemática básica, né? Quanto mais gente infectada, maior demanda por leito, e aí a gente vai pensar, se pensar só em leitos, não vai ser suficiente, né? Então, a gente precisa realmente de um conjunto de medidas para enfrentar isso. Outra questão é que, além desse cenário da sobrecarga do sistema, da alta disseminação do vírus que a gente teve, a gente acabou tendo, conjuntamente também, abertura de setores econômicos, a gente teve chegada da temporada de verão, as festas de final do ano, reabertura de escola, e a gente teve uma baixa capacidade governamental de resposta, né, que acabou fazendo com que essa situação se configurasse no início do ano como catastrófica. Então, no início de fevereiro, a gente estava já com o sistema colapsado, a gente estava com patamares acima de 90% de ocupação, e a primeira região que a gente, que acabou falando, né, decretando colapso, foi a região do Oeste Chapecó. E Santa Catarina acabou decretando muito tardiamente, foi só a final de fevereiro, né, nos últimos dias de fevereiro, que Santa Catarina acabou decretando o colapso do sistema de saúde. Então, só para vocês lembrarem, a gente teve lista de espera por vaga em UTI, a gente chegou a ter mais de 456 pessoas esperando por uma vaga, né? Então, pessoas morrendo sem o atendimento que realmente precisavam. Então, foi um cenário realmente catastrófico, triste, traz, eu acho, lembranças muito tristes para Santa Catarina, para nós profissionais de saúde. A fila de espera em Santa Catarina acabou virando uma rotina, né? Inclusive acabou sendo normalizado pelo governo, também por muitas pessoas, né? Por grande parte da população. E esse colapso do sistema de saúde, ele teve um impacto no aumento de mortes, porque quando a gente tem os serviços sobrecarregados, profissionais sobrecarregados, a gente acaba tendo um aumento importante da letalidade da doença. E quando a gente vai ver os números, né, a taxa de letalidade, a gente consegue observar isso. Então, para a gente ter uma dimensão dessa situação também, desse colapso, como ele foi importante no sentido da tragédia, é que na primeira semana de abril, foram mais de 300 pacientes que morreram esperando por um leito, né? Então, sem ter realmente a sua necessidade atendida pelo serviço. Aqui, nesse slide aqui que eu trago para vocês, a gente vê a curva de óbitos do estado. Então, como eu falei anteriormente, a gente teve uma situação que teve uma alta letalidade, muitas mortes que a gente poderia ter evitado, mas a boa notícia, né, porque é importante a gente também trazer boas notícias, a gente precisa de esperança, a gente precisa saber o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, é que a gente está com uma redução importante de casos e também uma redução de óbitos, mas também lembro novamente, destaco para vocês que ainda não é o momento da gente baixar a guarda, a gente precisa sim reforçar com todos os profissionais, usuários, a manutenção das medidas que a gente sabe que funciona, né, as medidas que funcionam, além da vacinação. Então, é preciso avançar mais na vacinação, mas a perspectiva é muito boa, sem dúvida. Se a gente acabar aliando junto
vacinação com as medidas não farmacológicas, o impacto, a rapidez, né, que a gente vai conseguir melhorar essa situação vai ser muito maior e muito mais rápida. Em relação à vacinação, como eu falei para vocês no slide da avaliação da vacinação no país inteiro, Santa Catarina tem um destaque importante, a gente já tem mais de 50% da população com a primeira dose da vacina e 20,9% dos catarinenses já finalizaram o esquema vacinal. Claro que a gente tem que avançar muito, a gente teve uma desaceleração de velocidade nas últimas semanas, vocês que estão na ponta e estão trabalhando também nesse processo, sentiram isso, né? Alguns municípios acabaram suspendendo a abertura de novas faixas etárias, em virtude da falta de vacina, mas muitos já retomaram com as novas remessas que receberam do Estado, mas essa falta de regularidade acaba impactando na velocidade da vacinação de uma forma bastante importante. A questão da cobertura vacinal é um ponto-chave, e isso eu trouxe para vocês e queria dar um destaque importante, porque a gente sabe que a gente precisa de alta cobertura populacional para a gente conseguir controlar a pandemia. Santa Catarina tem uma cobertura em torno de 65 anos, uma cobertura na faixa etária, né, de 65 anos ou mais, é cerca de 90%. Isso avaliando D1 e D2, né, a dose 1 e a dose 2. Mas é importante, como profissional de saúde, a gente ter claro que os municípios precisam avançar sim nas faixas etárias, mas é fundamental que se acompanhe a cobertura vacinal também por faixa. Né? Então, a gente precisa avançar, mas sem esquecer que a cobertura deve ser atingida em cada faixa, e para isso, a gente precisa que o serviço apoie, né? A gente precisa o apoio das equipes, de todos os profissionais de saúde, que a gente pense em estratégias de busca ativa das pessoas, contato para identificar motivos de hesitação, barreira de acesso, pensar em estratégia para que a gente possa chegar na população que tem mais dificuldade, acaba sendo mais vulnerável, para que a gente não continue perpetuando, né, desigualdade no acesso de serviços, e a gente precisa ter muito claro que a gente só vai sair dessa situação, né, de forma conjunta. Nesse contexto, a vacinação, ela já vem mostrando resultados super importantes. Mas é importante que a gente faça um fortalecimento das ações não farmacológicas, e isso é fundamental. E é isso que eu falei para vocês, né? A gente precisa de ações que sejam paralelas, ações conjuntas. Então, a própria Organização Mundial indica que com as variantes de preocupação circulando, é ainda mais importante, né? Que os países intensifiquem tanto a sua vigilância, como também, principalmente com a cobertura vacinal ainda baixa, e trabalhem com medidas não farmacológicas, né, medidas conjuntas. Então, a gente precisa acelerar a vacinação, mas se a gente mesmo acelerando a vacinação e a gente não conseguindo conter o contágio, isso não vai fazer o controle da pandemia, né? Então, existem medidas que funcionam, devem ser utilizadas como estratégia paralela. Uma delas que eu trouxe para vocês em relação à circulação das pessoas. Circulação, quando a gente faz trabalhos específicos em relação à circulação, isso acaba tendo impacto na redução do número de casos, e é importante em momentos de alta transmissibilidade, esse tipo de intervenção é muito importante nesse tipo de situação. E a gente consegue conter a disseminação também de uma nova variante a partir desse tipo de estratégia. Então, vejam, nesse slide que eu trouxe para vocês, quando foi implementado em Santa Catarina, né, ali no início da pandemia, a questão dos isolamentos, do fechamento de setores econômicos, a gente teve uma redução do nosso índice de transmissibilidade de forma extremamente importante. A gente teve um impacto que foi muito superior a 50% na taxa de transmissibilidade. Então, a gente vê na prática que realmente é uma medida que funciona. Entretanto, quando essas medidas, né, a gente não consegue fazer medidas que são alinhadas com o cenário epidemiológico,
a gente acaba tendo o descontrole da pandemia. E eu trouxe um exemplo para vocês, aqui específico de Florianópolis, que a gente analisou a implementação dos decretos de restrição e as flexibilizações de acordo com o cenário epidemiológico durante março e julho de 2020. E esse foi o nosso resultado. Então, nesse gráfico, as linhas contínuas representam os decretos que são consonantes, ou seja, eles são alinhados com a situação epidemiológica. Já essas linhas aqui, ó, que são pontilhadas, elas representam os decretos que são dissonantes. Então, nesse estudo, a gente acabou observando que até meados de maio, os decretos eram mais consonantes com o cenário epidemiológico, ou seja, eles estavam alinhados com o cenário epidemiológico. E a partir do período, desse período ali, meados de maio, ali mais para o final, a gente começou a observar que a maioria dos decretos eram dissonantes. E a gente acabou observando um aumento de casos de forma expressiva. E outro, além dessa medida, que é extremamente importante, deve ser utilizada, né, nesses momentos de alta transmissibilidade, ou como estratégia também de contenção de novas variantes, a gente tem medidas de restrição, a gente tem na ciência muitas estratégias que são eficazes. E a ciência acabou trazendo para a gente informações importantes para que realmente a gente pudesse se proteger, entender melhor sobre o vírus, a doença, as ações para a gente conseguir frear essa disseminação. E isso foi muito importante, está sendo muito importante, né? Porque a gente vem aprendendo, a gente tem ainda muitas perguntas e a gente está aprendendo muito ainda com coronavírus. E uma questão fundamental é sobre a transmissão. O coronavírus, ele é transmitido pelo ar. E essa questão é fundamental, tanto para a proteção das pessoas, como para a organização do serviço. Mas, infelizmente, a gente teve uma demora da Organização Mundial de Saúde em reconhecer a transmissão por aerosóis. Então, muitas pessoas ainda apenas focavam nessa transmissão por gotícula. Tanto que, se vocês forem ver até em muitos restaurantes, né, em alguns estabelecimentos, as pessoas colocam aquelas vidraças, né, de acrílico, de proteção. E a gente sabe que isso não funciona. Né? A gente sabe que funciona para gotícula. Agora, para aerossóis, isso não funciona. Então, a gente sabe até hoje que, inclusive, o distanciamento físico de 2 metros pode ser insuficiente em ambiente fechado, já que os aerossóis eles acabam se espalhando pelo ambiente em distâncias que são muito maiores, né? Então, o ponto-chave, pessoal, é a ventilação. E nós, como profissionais de saúde, a gente precisa focar nisso, a gente precisa olhar os nossos ambientes de trabalho, né, os locais de circulação de pessoas, a gente tem que pensar na troca de ar desses ambientes, então, pensar dessa forma é fundamental. E por isso que a ventilação ela deve ser priorizada, e em muitos casos, até pensar em estruturar um tipo de ventilação que seja forçada. Então, nos ambientes de trabalho, isso é fundamental para a segurança do usuário do serviço e de nós, que somos profissionais de saúde, né? Nas consultas, nos consultórios odontológicos também, a gente precisa de uma atenção especial para que essa troca de ar ocorra. E isso precisa ser trabalhado com a população também, porque a gente acabou dando, em virtude dessa situação, a gente acabou dando um foco e uma atenção exagerada na limpeza de superfície, né, e pouca importância para a ventilação. Então, se uma pessoa infectada, ela acaba expele, né, os aerossóis, eles permanecem no ar por um período importante. Então, um espaço fechado, mal ventilado, essas partículas menores podem se acumular no ar, né, e com o tempo elas vão ser inaladas, podem ser inaladas por uma outra pessoa. Por isso que a transmissão do SARS-CoV-2 em ambientes fechados, ela é muito maior. Então, claro, como eu coloquei nessa figura aqui para vocês, as gotículas maiores na fala de uma pessoa contaminada vão acabar caindo no chão de forma relativamente rápida, né? Mas a gente vai ter os aerosóis, né? Que vão estar flutuando no ar por um tempo importante, um tempo considerável. Então, se você ventila o local,
e você está num ambiente que tem ventilação, você faz com que essas gotículas se dispersem mais rápido e a gente acaba realizando uma troca de ar. E ao fazer essa troca de ar, o risco da pessoa ser infectada acaba diminuindo de forma importante. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que simula essa situação, tá? E acho que ela é interessante porque visualmente isso acaba facilitando o entendimento, né? Então, enquanto o vídeo for passando, eu vou falando para vocês o que ele fala, tá? Para a gente entender e essa questão visual ficar mais fácil. Então, aqui ele mostra que realmente para a gente aumentando a circulação de ar, a gente vai fazer com que tenha uma diminuição do risco da infecção. E aqui, então, eles vão simular o quanto tempo demora para que a gente tenha essas trocas de ar. Eles fazem, então, uma ventilação com 2 portas, né, portas que são opostas, abertas, e então abrem essas portas e vão ver quanto tempo que esse ar vai ser trocado. Então, vocês vejam que 1 ponto de ventilação e 2 pontos. O 2 pontos, a gente tem 7 minutos a troca do ar, enquanto que 1 ponto de ventilação, esse tempo fica em 45 minutos. Uma estratégia, quando a gente só tem uma porta de ventilação, é que a gente use o ventilador. Então, para fazer essa ventilação forçada, e para isso a gente geralmente posiciona esse ventilador, né, a parte da ventilação para frente e geralmente nas portas. E a gente consegue fazer esse processo muito mais rapidamente. Então, vocês vejam que naquele ponto de ventilação, que era 45 minutos, com o ventilador, a gente teve uma diminuição para 21 minutos. Então, pela metade do tempo, a gente conseguiu agilizar esse processo. Uma outra alternativa é utilizar, além do ventilador, um circulador de ar ou até um outro ventilador, mas sempre em posições diferentes, né, em alturas diferentes. Então, vocês vão ver aquele exemplo onde a gente teve uma troca de ar de 45 minutos, com 2 ventiladores ela diminuiu consideravelmente. Então, é muito importante que a gente precisa ter essa troca de ar, né, a gente precisa ter essa ventilação, e é dessa forma que a gente vai realmente conseguir diminuir de forma importante o risco, né? E eu gosto muito de mostrar o vídeo, pois eu acho que acaba dando uma dimensão mais concreta para a gente disso, né? Então, o motivo, e acaba justificando e a gente entendendo e ficando muito mais claro o motivo das atividades ao ar livre serem sempre priorizadas, né? Então, a gente ter atividades de grupo na unidade de saúde, tentar pensar em fazer essas atividades externas, as reuniões, encontros. Então, ao ar livre, os aerosóis acabam se dispersando rapidamente e acabam reduzindo significativamente o risco de contaminação, né? Então, a questão dos os parques, praças, são locais realmente para a gente poder realizar uma atividade física, melhorar, né, essa situação, né, conseguir fazer atividades ao ar livre. E outra questão importante é que no serviço a gente acaba tendo que estar no consultório, né, fazer os atendimentos que não podem ser feitos ao ar livre, e então a gente precisa trabalhar com estratégias, a gente precisa de ventilação. Em muitos lugares a gente acaba tendo, né, o acesso à janela, as janelas grandes, a portas, mas tem alguns consultórios que a gente só tem uma porta, né, e a gente não tem uma ventilação adequada, a gente não consegue ter 2 pontos. Então, a gente precisa, sim, pensar em estratégia, os serviços, os profissionais, para que a gente possa fazer essas trocas de ar, né, então a gente tem que pensar nessa questão. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que em todos os casos, né, independente da ventilação estar extremamente adequada, a questão do uso de máscara bem ajustada e o distanciamento a gente tem que manter, né? E no serviço,
vocês viram que a gente precisa, então, focar na ventilação, no uso de máscara, né, de boa qualidade. E o uso da máscara, é uma outra medida não farmacológica extremamente importante, né? Então, a máscara que a gente usa no dia a dia, elas acabam oferecendo uma proteção importante, né? Que são bastante, que vocês já conhecem, né? A PFF2, a N95, que são já bem conhecidas dos profissionais de saúde, mas as máscaras, de maneira geral, elas são bastante diferentes entre si, né? Então, a gente tem máscara que chegam a filtrar 95%, que são essas que os profissionais de saúde usam, né, que vocês usam, e a gente consegue fazer uma barreira importante, né? Só que tem outras máscaras que a gente chega a ter só 15% de barreira, né, que só chegam a filtrar só 15%. Então, é uma diferença bem grande. Então, significa que com a máscara, alguns estão, né, em maior risco de se infectar e outros acabam estando mais protegidos, com menos risco, né? Lembrando que a gente tem que manejar o risco, já que a gente não tem nenhuma medida que seja 100%, ou seja, não existe risco zero, e por isso a gente precisa usar todas as medidas possíveis para diminuir o risco de infecção. Para mostrar Oi? 10 minutos. Tá, joia. Um pouquinho menos, na verdade. Tá, finalizando. É só esse slide mais um, e eu já finalizo. Obrigada. Então, vejam aqui o resultado. Essa pesquisa aqui, ela foi feita em São Paulo, comparando alguns tipos de máscara. Então, vocês estão vendo aqui que a eficiência é bem diferente. Então, lá eles conseguiram fazer uma simulação, né, dessas partículas, colocando em suspensão, e que são partículas de suspensão que poderiam carregar o coronavírus, né, e poderiam ser inaladas. Então, eles conseguiram reproduzir essas partículas de aerosol nos tamanhos semelhantes e testaram essa capacidade das máscaras, né, em reter ou deixar passar essas micropartículas. Então, vocês vejam que a diferença é muito importante, né, da eficiência dessas máscaras, mas um recado também que é muito importante a gente destacar, que um recado que a gente precisa deixar muito claro, apesar da gente ter diferenças, as máscaras terem essas eficiências de maneira diferente, o uso da máscara é essencial. Então, qualquer que seja a máscara. Então, o recado é sempre usem a máscara, né? Claro que o resultado que vocês estão vendo aqui, eu acho que não é nenhuma surpresa para ninguém, a maior proteção vem realmente da PFF2, da N95, que é aquele modelo profissional, e essa máscara, ela retém ali em torno de 95% das partículas. Por isso, pessoal, é importante esse esforço, e vocês já devem estar acompanhando que é crescente esse esforço para a gente popularizar o uso dessa máscara, né? Para ensinar o público a reutilizar com segurança, sem a necessidade de descarte imediato. Inclusive, existem alguns movimentos para que essas máscaras sejam disponibilizadas pelo SUS para a população, né? Então, isso é bem importante. Outra informação que eu acho que é de utilidade pública e que que precisamos, de qualquer maneira, de qualquer forma, independente, né, qualquer que seja a máscara, ela precisa, de fato, sempre estar muito bem ajustada no rosto, tanto na área do nariz, quanto aqui nas laterais. E, se a gente não tem esse ajuste adequado da máscara, ela não vai ser capaz de impedir, né, a entrada do ar não filtrado, né, e além de, caso o profissional também está contaminado, jogar isso para o ambiente, né? Então, a gente precisa lembrar também que a gente não tem nenhuma medida que é 100%. Então, a gente precisa utilizar várias medidas para que o risco de infectar o paciente ou a gente ser infectado seja o menor possível, né? A gente precisa apostar na ventilação nos locais de trabalho, a gente precisa usar máscara do tipo PFF2, evitar ficar num ambiente fechado, mal ventilado, e indicar isso também para a população, que a população também faça o mesmo. E aí eu trouxe para vocês, para mostrar um pouco, né, simular um pouquinho essa relação das máscaras, né? Então, esse vídeo acaba comparando alguns modelos, não são todos, mas a gente acaba conseguindo ver por essas lentes especiais como isso funciona, né? Então, essa simulação compara o uso da máscara cirúrgica, a máscara de pano e não o uso da máscara. E acaba, eu acho, ilustrando bem para a gente
como é importante o uso da máscara por todas as pessoas, né? E quanto melhor a máscara, a gente consegue reduzir mais esse risco de infecção, e que não existe uma proteção 100%, né? Então, independente da máscara que a gente use, até a PFF2, a gente sabe que existem essas trocas, né? Então, a gente vai ver, e vocês vão ver aqui que a melhor de todas nessa simulação é a cirúrgica, e em alguns momentos, né, vocês vão ver essa questão da fala, do tossir, do espirrar. Então, como isso acontece? Qual que consegue reter mais, né? Então, essa proteção, ela acaba sendo também, a gente, ao usar máscara, a gente protege também as outras pessoas. E isso é muito importante. E a gente consegue ver mais visualmente isso, porque muitas vezes a gente, com a máscara no rosto, por si só, a gente acha que tá protegido, né, e que as pessoas estão protegidas, e a gente sabe que não existe nenhuma barreira que seja 100%. A gente acaba não vendo, né, claro, gotícula, às vezes a gente até sente, como profissional de saúde, né, quando a gente está muito próximo, acaba acontecendo, né, as gotículas que são mais pesadas, a gente acaba sentindo ou vendo, mas a parte do aerosol, isso já não acontece, né. E o que eu queria, então, para finalizar, falar para vocês, então, que a ciência, o SUS, eu acho que tem sido aliados muito importantes para o enfrentamento da pandemia, mas a gente não pode baixar a guarda até que a gente consiga atingir uma imunidade coletiva, né? Então, a gente precisa ainda, sim, impedir a circulação do vírus, a gente precisa continuar reforçando as medidas de prevenção para a população, a gente vai ter que manter, né, continuar mantendo distanciamento físico, etiqueta respiratória, todas as medidas que já são sabidamente conhecidas e eficazes, aglomerações, né? E o nosso papel no trabalho, né, a gente é um ator importante, né, divulgando, reforçando todas essas medidas que precisam ser adotadas, e precisam ser adotadas, inclusive, para quem já foi vacinado, né, ou com uma dose, ou com 2 doses. Então, isso é muito importante. Eu agradeço, então, e me coloco à disposição. Outra coisa que eu queria deixar para vocês só deixa eu parar aqui a apresentação. A gente vai ter um momento aqui de conversa, de perguntas e respostas, mas também quem tiver interesse, quiser tirar alguma dúvida, também pode me procurar no Twitter pelo @AlexandraBoing, que também é um espaço, vocês podem me mandar uma DM, podem fazer perguntas, pedir vídeos para a gente estar produzindo também uma série de materiais para o serviço, para a população. Então, o que vocês precisarem, entre em contato, que a gente vai ter maior prazer também para trabalhar e ajudar vocês nesse processo. Muito obrigada. Certo, Alexandra, a gente que agradece a sua apresentação. Eu ia, nesse finzinho, aproveitar para fazer um link para falar que, além dessas medidas não farmacológicas que você compartilhou com a gente, também existem as medidas de informação, né, de se informar em locais que respeitam, né, a divulgação científica e que são respaldados e que é possível checar as informações e compartilhar essas informações. E aí eu ia pedir para você fazer a divulgação aí do seu Twitter e lembrar também que você faz parte do Observatório, né, Covid-19 aqui no Brasil, você atua junto com eles, né, também é outra fonte aí para os profissionais de saúde estarem buscando. Tem vários desses esquemas, que nem você apresentou, de vídeos que compartilham, enfim, né, buscar quem atua com a ciência, tem aí já um histórico, experiência com isso, para buscar informação válida, informação confiável, né? E isso é muito importante, porque a gente está realmente no crescimento de uma infodemia, então a gente tem vários tipos de informação circulando, falta de informação, né, informação insuficiente, fake news também. Então, realmente, como profissional de saúde, a gente acaba recebendo muita coisa, a gente precisa checar essa informação, saber de onde veio. Existem algumas características que a gente já consegue identificar isso, e realmente eu acho que esses canais e esse teu lembrete é extremamente importante, Djalma. Isso aí, então fica também um alerta aí para os profissionais de saúde e também o convite a estarem seguindo a Alexandra, dá uma olhadinha lá em quem ela segue, que garanto que ela também deve seguir pessoas que, ou que ela compartilha conteúdo também de pessoas que no Twitter dela, enfim, nas redes,
que também estão comprometidas com essa causa, né? É importante aí a gente ver que as fake news estão se... Não só as fake news, mas em geral, né? Chamar tudo de fake news, estão se alastrando pelas redes sociais, e a gente também pode fazer uma barreira ou trabalhar com a forma de comunicação, né? Utilizando também das redes sociais para passar informações verdadeiras, checáveis, enfim. Pessoal, esse é o nosso momento de dúvidas, perguntas. Vocês que estão conectados conosco hoje podem mandar os seus comentários, né? Enfim, a Alexandra está aí disponível por um tempinho para estar conversando sobre essa temática, que é uma temática bastante atual, bastante necessária, e que, como a gente já comentou, ela mesma comentou, criou-se, né, ao longo desse período, que foi tudo muito rápido, muita informação, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, gerou muita demanda da população, muita demanda também dos profissionais de saúde, e as questões ali da máscara que ela colocou, o distanciamento. Então é um momento que vocês podem estar tirando as dúvidas, vendo as informações que são as mais atuais, as preconizadas agora. Aproveitem para também relatarem aí o que está se passando no dia a dia, seja com os pacientes, né, com aí quem vocês atendem na atenção básica, ou até do processo de trabalho de vocês, como a Alexandra bem colocou, a questão da ventilação ali dentro do ambiente de trabalho, não só para melhorar o atendimento, para garantir um ambiente mais seguro, mas também para os próprios profissionais de saúde que estão ali, né, confinados, entre aspas, nesse ambiente, para poder oferecer o trabalho, o serviço e ajudar aí a controlar e a lidar com a situação pandêmica. Djalma, isso que tu coloca é bem importante. Enquanto o pessoal aqui se aquece para fazer as perguntas, a gente pode ir conversando. Essa questão que tu coloca, realmente, que eu comentei na apresentação, da questão da ventilação, é um ponto-chave. E o que acabou acontecendo é que, em virtude desse atraso, né, do reconhecimento da transmissão via aerossóis, as pessoas acabaram focando na questão da limpeza, né, da limpeza das superfícies, pensando nas gotículas. Muitas pessoas a gente ainda vê hoje que não usam máscara, mas usam o face shield, pensando na questão da gotícula, e elas não estão protegidas com aquilo, porque é necessário usar a máscara. Os próprios estabelecimentos, quando a gente olha estabelecimentos comerciais, restaurantes, ao invés de priorizar, né, os espaços abertos para que seja feita a refeição, eles acabam ainda muitos com o ambiente fechado e a porta fechada, sem tendo nenhuma porta de acesso e ventilação, só o ar-condicionado. E dependendo do ar-condicionado, de como é esse filtro, ele não é suficiente para essa infecção, então pode acabar infectando as pessoas. Geralmente, nos serviços de saúde, como o que a gente tem aqui no estado, nosso estado, eu acho que tem uma estrutura muito boa, né, principalmente da atenção primária, a gente sempre tem se destacado, a gente tem uma estrutura de serviço que é realmente razoavelmente muito boa. Então, a gente tem janelas, a gente tem as portas, a gente consegue fazer uma ventilação. Se essa ventilação é insuficiente, a gente tem acesso, até a gente mesmo leva os ventiladores, né, para o serviço para forçar essa ventilação, para garantir que isso aconteça. Infelizmente, o mais adequado era a gente ter o controle de CO2, que é um proxy que a gente faz para ver se realmente a qualidade do ar é suficiente, se a gente teve uma troca que faz com que tenha uma diminuição de risco. Só que esses aparelhos no Brasil, eles são extremamente caros, são em torno de R$3.000, então realmente a gente tem que trabalhar com essas ventilações forçadas para garantir essa circulação de ar. Em muitos locais e nos serviços de saúde também, no início da pandemia, o ano passado, a gente também teve essas estruturas de acrílico sendo montadas para o atendimento da população. Então, essas estruturas de acrílico, elas protegem, né, contra essas gotículas mais pesadas, que são essas que vão mais diretamente, elas acabam caindo na superfície ou vão em contato a outra pessoa, né, mas a gente não pode esquecer dos aerossóis, né, que vão ficar no ambiente, e ela vai passar pela aquela proteção de acrílico. Então, isso é muito importante. Então, eu acho o ponto-chave hoje, a gente vai precisar fazer isso por muito tempo. A ventilação é um ponto-chave
e o uso da máscara. Então, a gente tem que realmente usar uma máscara de boa qualidade, a gente tem que tentar fazer movimentos realmente para o Sistema Único de Saúde disponibilize essas máscaras para a população, elas têm que estar super bem adaptadas, não podem ter frestas, né? Por isso que quando a gente usa, geralmente a gente fica muito marcado quando a adaptação ela tá adequada. A gente também consegue fazer testes, né? Jogando o ar para fora e vendo se tem espaços onde esse ar está escapando, para a gente realmente testar se ela está bem adaptada, e isso é muito importante, né? Então, a gente ainda vai conviver por muito tempo ainda com vírus, e a gente precisa, então, usar essas estratégias. E, infelizmente, existem umas máscaras muito bonitas, né, de tricô, ou com costuras diferentes, e isso tudo não protege, né? Ela protege muito pouco por causa das tramas. As tramas são abertas e a gente acaba tendo a troca. E esse perigo para se infectar é tanto do paciente como do profissional de saúde, né? Porque a máscara ela acaba protegendo também a outra pessoa. Por isso é tão importante a gente passar essa mensagem das máscaras e como ela vai ser fundamental por muito tempo, principalmente em virtude da circulação de novas variantes, mesmo a gente ainda, as pessoas já terem as 2 doses de vacina, né, estarem com a imunização completa, ainda a gente vai precisar fazer a utilização das máscaras. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer, né, a gente tem que manter essas ações. Outra questão, aproveitando ainda aqui, que hoje o pessoal está um pouco acanhado para participar, mas que nós estamos no inverno, né, e a tendência das pessoas, há uma tendência das pessoas resistirem um pouco mais em deixarem já, né, frestas, né, para não entrar o vento gelado, aqui em Florianópolis, o vento sul, mas é importante, né, Alexandra, estar consciente de que esse, não só para a Covid, acho que mais necessário, mas já era uma medida de etiqueta em espaços coletivos, ônibus, enfim, para as gripes e etc., né? E para as doenças respiratórias de maneira geral. E isso que o Djalma coloca é uma preocupação muito importante. Então, pensando no serviço de saúde, a gente às vezes fica 8 horas lá, né? Então, gente, é um esforço, agora é um sacrifício que a gente vai ter que fazer, vai todo mundo mais agasalhado, tem que ter ventilação, isso vai proteger vocês e também protege o usuário de serviço. E a gente precisa manter essas medidas, né? Então, a gente, infelizmente, está frio e no verão também, aí não dá para ficar fechado com o ventilador, porque a gente não sabe como são esses filtros, né? O quanto eles são adequados, então, realmente, a gente tem que garantir, para garantir, vamos abrir janela, vamos deixar circulação acontecendo, vamos levar ventilador para forçar essa ventilação, então é importante que a gente utilize essas medidas. E uma questão que me preocupa bastante no serviço de saúde é a questão como a gente fica 8 horas lá trabalhando, né, tem um período da manhã, às vezes a gente acaba saindo para almoçar, alguns são 6 horas direto, então acabam não tendo esse horário do almoço, então acabam fazendo a refeição, né, algum tipo de refeição, tem o horário do intervalo, e a gente tem, né, em vários locais o nosso refeitório. Essa questão é muito importante, mesmo que muitos serviços estejam diminuindo a quantidade de pessoas que podem no mesmo ambiente, né, 2 pessoas no refeitório ao mesmo tempo, mas é um momento em que você tira a máscara. E ao respirar, como vocês viram no vídeo, né, ao respirar, ao falar, a gente acaba jogando esses aerosóis. O simples fato da gente respirar, isso já está acontecendo. E se houver, né, ou se você estiver contaminado, ou uma pessoa que foi anteriormente fazer essa refeição estiver contaminado, o aerosol vai estar ali, né, então você tem um risco dessa infecção. Então, tentem priorizar, né, na medida do possível, fazer os lanches, fazer as refeições em ambientes abertos, ambientes externos, né? Então, ver com o serviço, vamos colocar uma mesa lá fora que a gente possa fazer um lanche, que a gente possa fazer a nossa refeição, né? Que a gente tenha um pouco de privacidade e que a gente possa fazer essa refeição. Então, isso é muito importante. E outro ponto também são os consultórios odontológicos, porque no consultório odontológico, o paciente não fica de máscara.
né? O paciente é obrigado a tirar a máscara para que, então, o serviço seja executado, o exame, a restauração, né? O tratamento endodôntico, o que quer que seja. E aí, nesse momento, a gente sabe que a gente tem um grande, né, tanto pelos instrumentos que são utilizados, a seringa tríplice, isso tudo é jogado no ambiente, né? Então, é um ambiente extremamente contaminado. Então, se a gente tiver um paciente que tenha esteja já passando, né, transmitindo o vírus, o ambiente ele fica contaminado e os profissionais têm alto risco de contaminação. Por isso que a ventilação é fundamental. E nesses consultórios onde isso acontece, a gente precisa priorizar, a gente precisa reforçar ainda mais a ventilação. Então, isso é muito importante, né, que vocês passem para os colegas, se tem alguém aí, ou dentista, THD, ACD, né, todos os profissionais que também reforcem isso com os colegas nesse sentido. E muitas vezes a gente vê também, isso não só no serviço de saúde, mas também em outros estabelecimentos, quando você está sozinho na sala, que as pessoas retiram a máscara. Então, eu tirei a máscara porque eu estou sozinho no ambiente. Sim, você está sozinho no ambiente, mas você está jogando aerosóis pelo ambiente. Você está jogando gotícula não, porque você não vai falar, né? Você está sozinho, muito difícil, só se estiver falando no telefone, ou se cantar, né? O cantar também, quando a gente fala mais alto, ou quando a gente canta, né? A gente acaba expelindo muito mais. Mas isso acaba acontecendo, às vezes, até involuntariamente. A pessoa está cansada já naquela rotina, ela entra no seu consultório e acaba, tô sozinha, vou tirar a máscara e fico sem a máscara. E aí quando alguém chega, eu recoloco a máscara. Não, se você estiver doente, você já contaminou o ambiente. Então, esse cuidado a gente tem que ter também, né? Tanto para os outros profissionais, como também para os pacientes. Então, essa questão de tirar a máscara por estar sozinho no ambiente também não funciona, né? Ela está colocando em risco você, porque você não sabe se um outro colega fez isso anteriormente, né? E você também acaba, em caso de estar com a infecção, né, já contaminando, já infectando em período de transmissão, isso acaba acontecendo. E esse cuidado a gente tem que ter, que é um cuidado bastante importante. A Rosilda colocou aqui na situação de alimentação em sala de aula. Isso também. As escolas, de maneira geral, acabaram colocando em seus protocolos, muitas delas, a alimentação dentro da sala de aula, com o objetivo de fazer com que essas crianças, esses adolescentes, não fiquem circulando em outros ambientes. Mas o adequado é que a refeição ela seja feita na área externa, né? Em virtude disso, onde você tem maior troca de ar. A retirada da máscara, pode colocar onde a máscara? Então, a máscara, a gente geralmente, quando a gente sai do serviço, eu trabalhei, tô na área externa do serviço, já saí do serviço, eu não tiro a máscara no serviço, né? Quando eu estou arrumando a minha bolsa para ir embora. Quando eu coloco o pé na área externa, né, não tem ninguém perto, ou eu tiro para entrar no meu carro, eu retiro a máscara e eu coloco dentro de um saco plástico. Tá? E uma outra possibilidade, quando chegar em casa, é deixar em um ganchinho, né? E essa máscara vai descansar por 3 dias, e aí você pode colocar, né? O ideal é que essas máscaras, elas descansem 3 dias, por quê? Por fora, ela pode conter o vírus, né? Ela foi uma barreira. Então, o que vocês podem fazer, então, no serviço, leva um saquinho plástico, coloca dentro, fecha e leva para casa. E em casa, vocês podem colocar, né, em algum ganchinho que vocês tenham, na parte de fora da minha casa, eu tenho aquelas torneiras, que na verdade são registros, né, são 3 registros, então eu sempre, quando eu volto, eu tiro a máscara, eu deixo pendurado, então, né, numa área que não tem tanta circulação de pessoas na minha casa, que é a parte ali da lavanderia, e deixo, então, a máscara
pendurada. E aí ela fica ali ventilando. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E a ventilação, pessoal, é o ponto-chave, é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar bastante, vai ter que atuar bastante nesse sentido, principalmente para a população, que isso não está muito claro, né? As pessoas acabam tirando a máscara quando estão sozinhas, frequentam muito restaurantes totalmente fechados. Hoje eu acabei tomando a segunda dose da vacina, e estou muito contente por isso. Consegui tomar, acho que acaba enchendo a gente de esperança, dando mais fôlego para a gente continuar nesse enfrentamento. E eu acabei passando por um restaurante aqui em Florianópolis, que é super conhecido, e ele estava totalmente fechado. Nem a porta da frente estava aberta para ventilação, né? Até eu acabei comentando, falei assim, gente, olha só, né? Poderia até usar como estratégia de diferencial de mercado e acaba não utilizando, né? Deixando o ambiente totalmente fechado. Antes das refeições no hospital, as pessoas deixam a máscara pendurada no pescoço durante a refeição. É correto? Então, você tá com a máscara aqui no pescoço, né? Você tem que lembrar, a gente não consegue ver, né? Mas se a gente tiver o vírus, ele ficou retido ali naquela parte externa. Então, o ideal é como que a gente faz a retirada da máscara. A gente faz a retirada da máscara nunca tocando e sempre por meio dos elásticos, né? Então, esse cuidado, ele tem que ser feito. Então, a gente precisa colocar a máscara e, ao retirar, sempre retirar por meio dos elásticos, né? Então, a gente colocou, vestiu a máscara, a gente precisa, então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês. Então, sempre a adaptação, checar se a máscara está bem adaptada. Esses elásticos aqui, nessa posição, mais embaixo e em cima, né, nesses dois pontos, ela é extremamente importante para boa adaptação, né? Essa máscara é um pouquinho maior e ela está extremamente vedada, né? Ela vem até aqui embaixo e aqui eu tenho um clipe nasal que não faz com que tenha troca de ar, tanto que vocês podem ver que o meu óculos, ele acaba não embaçando. E ele não embaça em virtude disso, porque eu não tenho troca de ar, tá? E aí, para a gente tirar a máscara, a gente sempre procura tirar, então, pelo elástico, para que a gente possa, então, fazer a troca dela, né? E aí, coloca num saquinho plástico, e depois, quando chegar em casa, coloque, então, em algum localzinho que vocês possam pendurar. Quem não tem um local para pendurar, uma dica é comprar tem um da 3M, de várias marcas, na verdade, alguns clipezinhos em que você pode colar na parede. E aí você pode utilizar aquilo para pendurar as suas máscaras. Então é isso, pessoal. Eu acho que a mensagem é essa. A gente precisa pensar na ventilação e máscaras de qualidade. Lembrar que a gente tem variante nova circulando. A gente ainda precisa avançar na vacinação. Então, a gente precisa ainda esforços e ainda não é o momento da gente baixar a guarda. A gente precisa ainda todos juntos, né, unindo forças e trazendo essas informações para a população, para o serviço de saúde, para que a gente possa, o quanto antes, passar por isso tudo, né, conseguir enfrentar da melhor forma possível, conseguir ter o controle da pandemia. Desejo sorte e sucesso para todos vocês. Estamos juntos.